Há precisamente 100 anos, no dia 23 de maio de 1911, era publicado pelo Governo da República o decreto fundador do Instituto Superior Técnico. A fundação do técnico que hoje celebramos corresponde a um momento singular da história em que política, educação e cultura estiveram associadas de forma notável. Um século depois, é tempo de olhar para o passado e dele tirar ensinamentos para o futuro. Em outubro de 1910, a Primeira República foi implantada num Portugal abalado por crises profundas. Uma crise social provocada pelo fraco desenvolvimento industrial, uma grave crise económico-financeira associada a uma crescente dívida pública, à falência de bancos e à falta de investimento interno e externo, e uma crise de confiança nos poderes políticos despoltada pelos frequentes escândalos de corrupção. Nos anos que precederam a fundação do IST, falava-se de atraso e de civilização. Acreditava-se que pela educação se determinaria o futuro da nação e se arrancaria Portugal de um presente muito sombrio. O nosso déficit científico era apontado desde a reforma pombalina como culpado pelo atraso de Portugal em relação ao resto da Europa, mas nenhuma medida parecia competente para o debelar. Antero de Quental, comparando-nos com a Europa do progresso, afirmava: a Europa culta engrandeceu-se, notabilizou-se, subiu sobretudo pela ciência. Foi sobretudo pela falta de ciência que nós descemos, que nos degradamos e nos anulamos. Com a instituição da República em 1910, verificaram-se alterações profundas na política de ensino. Para combater o atraso nacional, tomaram-se medidas para promover a industrialização no país e para formar os quadros indispensáveis que não existiam. Uma das primeiras medidas foi empreendida pelo Ministro do Fomento, Brito Camacho, que convidou Alfredo Bem-Saúde a reestruturar e organizar o antigo Instituto Industrial e Comercial de Lisboa. A necessidade da reforma do ensino industrial e comercial em Portugal foi explicitada no relatório que acompanhou o decreto de 23 de maio de 1911, que desdobrou o Instituto Industrial e Comercial de Lisboa em duas novas escolas, o Instituto Superior Técnico e o Instituto Superior de Comércio, atual ISEG, que saúdo na pessoa do seu presidente, o meu caro amigo professor João Duque, aqui presente. Escrevia Brito Camacho no referido relatório: o nosso atraso provém apenas da insuficiência do nosso ensino técnico, insuficiência que ontem era um mal e hoje é um perigo, dada a luta de competência que é preciso suportar na concorrência aos mercados de todo o mundo. Bem-Saúde foi diretor do técnico desde a sua fundação até 1922. Sob a sua direção, nas instalações do Técnico Velho, foram formadas as primeiras gerações de engenheiros que ajudaram a transformar o país. Em 1922, publicou as Notas Histórico-Pedagógicas sobre o Instituto Superior Técnico, que ainda hoje em dia constitui um trabalho de referência do ponto de vista pedagógico, mas também de doutrina para a escola, no que concerne à nossa aspiração de sempre de autonomia e de combate à burocracia. Bem-Saúde revela-nos nesse livro um momento histórico inédito que presidiu à criação do IST. Inédito pelas bases de total autonomia científico-pedagógica com que o Instituto foi criado e que permitiram a criação de uma escola com elevados padrões de excelência e exigência, desenvolvendo uma cultura muito própria, o espírito de escola que nos distingue e permanece. Mas esse momento histórico seria apenas isso, um momento que se esfumou rapidamente, e essa autonomia começou quase imediatamente a ser atacada. 4 anos depois, em 1915, Bem-Saúde já escrevia ao Parlamento pedindo a revogação de uma lei que comprometia a continuidade dos cursos superiores de engenharia. Em 1919, sem esperanças de conseguir financiamento para a ambicionada construção de um edifício condigno para o ensino da engenharia e cansado dos ataques legislativos à autonomia da nova instituição, Bem-Saúde pediu a demissão do cargo de diretor do técnico. Foi preciso esperar por 1925 e pela entrada de Duarte Pacheco no corpo docente do IST para a situação se alterar. No primeiro conselho escolar do IST em que participou, Duarte Pacheco propôs-se a resolver, no espaço de um ano, o problema das instalações degradadas. Um homem da ação, que se movimentava com muita vontade nos meios políticos, Duarte Pacheco conseguiu o que tantos tinham infrutíferamente tentado durante 15 anos anteriores: os fundos e as condições necessárias ao arranque das obras de construção de um técnico novo. Essas condições passavam por uma autonomia financeira tão inédita quanto for a autonomia científico-pedagógica conseguida por Alfredo Bem-Saúde. Com essa autonomia e com uma gestão rigorosa dos dinheiros públicos, Duarte Pacheco conseguiu construir o primeiro campus universitário, pensado e criado de raiz, concretizando nos edifícios da Alameda os ideais pedagógicos do fundador do IST. A exposição alusiva a Duarte Pacheco, que hoje inauguramos, ilustra adequadamente o seu espírito tenaz, rebelde e empreendedor. Quero, pois, homenagear, através das insígnes figuras de Alfredo Bem-Saúde e Duarte Pacheco, os primeiros diretores do Técnico Velho e do Técnico Novo, todos os que fizeram o técnico de hoje, uma escola de referência a nível nacional e internacional.
Ambos extraordinários, estes dois homens conjugam o que deve ser um engenheiro do técnico. Alguém que sabe e que sabe fazer. Senhor Presidente, celebramos hoje o centenário da fundação do técnico e não existe melhor forma de o fazer senão através de um balanço da nossa atividade. É tempo de prestar contas ao país, de demonstrar o que fizemos e naquilo que nos transformamos com os recursos avultados que Portugal aqui investiu no último século. É com muito prazer que mostrarei alguns diapositivos que resumem o nosso sucesso. O técnico é hoje a maior de todas as escolas das universidades portuguesas, sob todos os pontos de vista. Pelo número de alunos de licenciatura e de mestrado, pelo número de alunos de doutoramento, pela produção científica produzida, pelo número de patentes registadas, pela quantidade de projetos de investigação em curso, pelo volume das receitas próprias geradas e pelo número de doutorados que aqui trabalham. Dito isto, tenho que acrescentar que o mais importante do que ser maior é ser melhor. E o melhor que temos são os nossos alunos. O primeiro diapositivo resume muito bem o resultado da nossa atividade. Nestes 100 anos, passaram pelo IST mais de 70 mil alunos, tendo concluído formações iguais ou superiores a 5 anos, cerca de 40 mil. Estou certo que o valor para Portugal destes 40 mil engenheiros e doutores do IST superem muito os recursos aqui investidos. Realço o aumento do número de alunos nos últimos anos, consequência do aumento do número de alunos de doutoramento. Temos hoje mais 90% de alunos de doutoramento que há 4 anos atrás. Temos atualmente 1.100 alunos de doutoramento. Todos os dias trabalham e estudam 11.500 pessoas no campus da Alameda e 1.500 no do Tagus Park, sendo em média ministradas mais de 800 horas de aulas diárias. Temos hoje mais de 1.000 professores e investigadores doutorados. Todos os anos colocamos no mercado mais de 1.000 novos engenheiros, arquitetos e doutores, todos com excelente empregabilidade na profissão que aqui aprenderam. Nos dados do último inquérito disponível, mais de metade dos nossos mestres já tinham um contrato de trabalho assinado ainda antes de terminarem o curso. O salário médio no momento do primeiro emprego ronda os 3 salários mínimos. A nossa contribuição para a produção científica nacional representa, na última década, cerca de 20% do total da produção científica nacional em todas as áreas científicas. É com muito gosto que aqui afirmo que a nossa contribuição percentual tem vindo a descer consistentemente ao longo dos anos. E, como podem ver, não é porque não estejamos a aumentar muito em valores absolutos, mas por uma excelente razão. Porque todo o sistema científico nacional tem tido um desempenho excepcional. A nossa taxa de convergência com a produção científica europeia ou de qualquer país desenvolvido era impensável há meia dúzia de anos atrás. Estamos todos de parabéns. Estão permanentemente em execução no IST cerca de 1.000 projetos de investigação. Temos uma receita média anual em projetos de investigação e desenvolvimento por doutorado de 60 mil euros. Registámos na última década cerca de 45% de todas as patentes registadas pelas universidades portuguesas e 12% do total de todas as patentes nacionais. A nossa comunidade de spin-offs cresce todos os anos e, finalmente, teremos ainda este ano condições excepcionais de incubação proporcionadas pela Tagus Park S.A. Falta ainda que os nossos mais recentes alunos, professores ou investigadores, criem a nossa Google ou a nossa Nokia, como no passado criaram as grandes empresas nacionais da energia às telecomunicações, do petróleo à construção civil, da indústria química aos transportes. Com ou sem crise, com ou sem apoio do Estado, devemos isso a Portugal. Senhor Presidente, somos uma escola internacionalizada como demonstra toda a nossa atividade, as nossas parcerias e a nossa participação nos maiores projetos internacionais em curso. Desde o Programa Internacional da Fusão Nuclear, onde a Europa investirá 7.000 milhões de euros até 2020 e que é dirigida por um professor do IST, à nossa importante participação no trabalho do CERN, à colaboração com a Agência Espacial Europeia ou ao trabalho no âmbito do 7º Programa Quadro da União Europeia. Devo destacar as nossas bem-sucedidas parcerias com as universidades americanas, a começar pelo programa MIT Portugal. Reveste especial importância para o IST a sua integração ao nível do cluster, uma rede europeia de universidades de elite nas áreas da ciência e da engenharia, com as quais trabalhamos de forma muito estreita, com as quais cooperamos todos os dias, mas com as quais competimos também todos os dias na captação de projetos, alunos e recursos. Esta rede única é também um fórum de partilha de experiências de gestão, de criação de sinergias para vencer os desafios do nosso tempo e, naturalmente, um importante lobby a nível europeu. Para estes nossos parceiros, permita-me, pois, Sr. Presidente, que endereço uma especial palavra de agradecimento pela sua presença. Dear Rector of the Eindhoven University of Technology, Dear President of KTH Stockholm,
Dear President of the Technical University of Darmstadt, cher Président de l'Institut National Polytechnique de Grenoble, estimado Reitor da Universidade Politécnica de Catalunha, dear Vice Rectors and Representatives of Aalto University Helsinki, Karlsruhe Institute of Technology, Catholic University of Leuven, Université Catholique de Louvain, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Polytechnico di Torino, Trinity College Dublin. It's a great pleasure to have you all here in this special occasion for IST. It's also an honor to be the president of Cluster during this mandate. But my special thanks are due for your friendship and support, for being here with your invaluable solidarity with our fight in favor of the development of the top European higher education and research in science and technology. We all know that the only way to achieve these goals is strengthening the university autonomy. In the last years, we learned a lot with you on innovative organization models that some of you already reached. These allow European public universities to remain major players at international level. History tells us how engineers could not accept nature as it was and had to produce new material, new systems, new devices that completely changed life on Earth. Universities have always been the seeds of change and disruption, and I would risk saying the ultimate contributors for a better society. Cluster links thinking and acting. This is a distinct asset of this network. The road ahead is full of opportunities, but is also full of hardship and hard work. Para além da cooperação com os nossos... Peço desculpa. Para além da cooperação com os nossos tradicionais parceiros americanos e europeus, a nossa colaboração estende-se para áreas geográficas onde atualmente se dá o maior crescimento económico, científico e tecnológico. Permitam-me uma especial saudação para os nossos parceiros, reitores, presidentes e vice-reitores das melhores universidades chinesas de ciência e tecnologia que se juntam às comemorações do Centenário do Técnico. A special word is due to our Chinese guests, from 12 of the best Chinese universities of science and technology, and to the representatives of the Ministry of Education of the Chinese government. It's a pleasure to have you here. China and Europe expect very much of our joint work. I'm sure that our common goals for education, research and development will be achieved. Thank you very much for being in IST today. Senhor Presidente, o técnico de hoje há muito que deixou de caber nos muros do técnico novo de Duarte Pacheco, no centro de Lisboa. O técnico de hoje estendeu-se há mais de uma década para o seu campus do Tagus Parque, onde finalmente o seu principal edifício se encontra concluído. Um edifício que é do melhor que há no ensino superior português, que nos orgulha, onde 2/3 dos custos de construção e equipamento foram suportados pelas nossas receitas próprias. Durante este ano do centenário, será construída a residência de estudantes do Tagus Parque, com cerca de 90 camas, integralmente financiadas pela Tagus Parque S.A. e pela qual aguardamos desde a constituição do Parque de Ciência e Tecnologia em 1992. Mas o técnico de hoje não está fechado nos muros do técnico novo de Duarte Pacheco. O técnico de hoje abre-se à cidade de Lisboa e atrai anualmente um cada vez maior número de estudantes internacionais que querem conhecer a nossa tecnologia, a nossa ciência, mas também o nosso país e a nossa cultura. Mas tudo isto não cabe no técnico novo de Duarte Pacheco, planeado para um tempo em que tínhamos 25 vezes menos alunos que hoje. Assim, o técnico de hoje, desta colina, salta aos muros e mistura-se com a cidade. É com muito gosto que anuncio aqui publicamente que na próxima sexta-feira assinaremos neste mesmo local um protocolo com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa para a cedência do antigo edifício da Carris nos Jardins do Arco do Cego. É uma excelente notícia para o técnico e para a cidade de Lisboa. O IST é seguramente uma das mais bem-sucedidas criações da República. Temos uma história de que nos orgulhamos e a escola nunca esteve tão pujante. Quero prestar homenagem a todos os que aqui estudaram, ensinaram, investigaram e trabalharam. O sucesso do técnico é o resultado do sucesso de todos eles e o resultado do seu trabalho e estudo. Permitam-me uma homenagem especial a um conjunto de membros da nossa comunidade que geralmente é esquecida nestes momentos. Os nossos professores e alunos, pela sua luta contra a ditadura, foram expulsos do técnico. A contribuição de todos, os que no técnico, e em especial na sua Associação dos Estudantes, participaram na luta pela democracia, merece a nossa mais reconhecida homenagem. Ainda está por fazer a história da influência da sua luta na formação de uma geração de oficiais da Academia Militar
passaram pelo IST na década de 60 e que teve certamente uma importância injustamente esquecida na formação da consciência democrática dos futuros capitães de Abril. Senhor Presidente, hoje é dia de festa. Devemos comemorar o que somos e o que fizemos. No entanto, façamos uma passagem muito rápida, mas obrigatória, nos tempos que correm, pelos fantasmas que podem comprometer este esforço do IST pelo desenvolvimento científico e tecnológico do país. Aqui tem a dotação do Orçamento de Estado ao longo dos últimos 15 anos. Neste mesmo período, o valor das nossas receitas próprias é o que se pode ver. Como facilmente se observa, temos tido um permanente incremento do nosso orçamento competitivo, que é constituído por 4 parcelas fundamentais: a dos projetos contratados diretamente pelas empresas nacionais e internacionais, a dos projetos financiados pela Comissão Europeia, a dos projetos financiados pelas Agências Nacionais de Investigação e Desenvolvimento e a das propinas dos nossos alunos. Comparemos a dotação do OE com a evolução da massa salarial no mesmo período. O crescimento dos últimos anos nada tem a ver com aumentos de salários ou de pessoal, mas sim com o aumento das contribuições obrigatórias para a Caixa Geral de Aposentações, Segurança Social e ADSE, como se pode ver. De facto, as transferências líquidas do Orçamento de Estado foram estas. Estamos muito longe do financiamento mais alto de sempre, que ocorreu em 2000, e 25% abaixo do patamar do início da década passada. Para sermos totalmente justos para com os sucessivos governos, devemos também somar o financiamento dos projetos de investigação promovidos pelas agências nacionais. Como podem ver, o máximo do financiamento ocorreu em 2008 e, como é óbvio, o sucesso do sistema científico nacional resulta também destes números. Considerando que as cativações este ano não ultrapassarão as já conhecidas, estamos 20% abaixo dos valores de 2008. Se toda a administração pública tivesse uma descida da dotação do OE da dimensão do que aconteceu na Universidade Portuguesa, o país estaria com superávit e não com déficit excessivo. Senhor Presidente, a Universidade Portuguesa está perante uma situação de grande risco. E não falo da diminuição da dotação do Orçamento de Estado. Não. Muito pior que isso são os sucessivos ataques à nossa autonomia. De cada vez que o Ministro das Finanças decide tomar medidas restritivas transversais a toda a administração pública, bloqueia a nossa capacidade de trabalho e coloca em risco a nossa capacidade de arrecadar receitas próprias. De cada vez que um Governo decide bloquear as contratações na administração pública, impede também as contratações de investigadores que asseguram a execução de projetos que trazem receita associada, mas que se perde se não formos capazes de os executar. Também não podemos viver se todas as aquisições de bens e serviços acima de 5.000 euros tiverem que ir à autorização dos serviços centrais do Ministério das Finanças e da Administração Pública. Ou se não pudermos realizar com agilidade as alterações orçamentais exigidas pela complexa estrutura de gestão de 1000 projetos que vão sendo ganhos ao longo do ano e que trazem receita, mas também obrigações. E não estou a conjecturar sobre situações hipotéticas. Não, tudo isto aconteceu nos últimos 12 meses. E o que se tem conseguido para evitar a paralisia das nossas instituições de ensino superior muito se deve ao empenhamento que o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior tem demonstrado. Bem-haja, Sr. Ministro. O técnico precisa que o poder político decida qual o financiamento público com que teremos de viver. Pode ser maior ou menor, mas tem que ser claro e de preferência definido numa base plurianual. E em seguida, Sr. Presidente, precisamos que nos deixem trabalhar. As melhores universidades do mundo são as que têm maior autonomia. A agilidade na execução da despesa dos projetos de investigação é condição essencial para estimular os professores a irem à procura da receita. Nem toda a despesa é déficit, a despesa reprodutiva é crescimento. Nas universidades existe muita despesa reprodutiva e ainda por cima realizada através da captação de receita fora da dotação do Orçamento de Estado. Travá-lo, isso sim, será aumentar o déficit e o desemprego. Senhor Presidente, permita-me que dê um exemplo mediático que possa estimular a comunicação social. Temos um contrato de 1 milhão de euros com a Agência Espacial Europeia para realizar o ensaio da reentrada de veículos na atmosfera terrestre. Esse contrato obriga à construção de um pequeno edifício para simular o choque a que os veículos espaciais estão sujeitos quando reentram na atmosfera. O edifício custa menos de 200.000 euros. Não podemos deixar de realizar a obra, mesmo que o nosso orçamento elaborado em agosto de 2010 o não preveja. Também precisamos de contratar jovens investigadores doutorados para trabalhar no projeto, mesmo que alguém decida bloquear as admissões na administração pública. E o projeto não esperará por nós.
nem pelas autorizações do Ministro das Finanças. Os resultados têm que estar prontos antes da missão a Marte de 2012. E a Agência Espacial Europeia paga toda a despesa, incluído o trabalho que será realizado pelos nossos investigadores, que não constitui uma despesa extra. Pelo contrário, o IST arrecada 250 mil euros de overheads com esse projeto, que ajudam a suportar as despesas de funcionamento e os salários que o Orçamento de Estado não assegura. Não podemos continuar a viver num enquadramento jurídico em que nunca temos a certeza da fronteira entre o que podemos e não podemos fazer. Temos de nos libertar da esquizofrenia burocrática em que vivemos e onde dissipamos a nossa energia. O técnico de hoje precisa de um novo estatuto jurídico que nos deixe trabalhar como qualquer universidade de topo da Europa. E precisa depressa. Como Alfredo Bensaúde e os seus colegas do Instituto Industrial e Comercial no início do século XX, vivemos um período difícil da nossa história coletiva, de incerteza sobre o nosso futuro, sobre a sustentabilidade de modelos de organização social e económica e da organização do Estado que marcam o nosso passado recente e o presente. Mas hoje, que celebramos o centenário do técnico, não esquecemos o nosso enquadramento dentro da Universidade Portuguesa e das mudanças que são necessárias fazer no seu modelo de organização. O memorando de entendimento, recentemente acordado pelo Estado português, obriga à redução de institutos públicos, empresas públicas e fundações. Os reitores da Universidade Técnica de Lisboa, professor Ramon Ribeiro, e da Universidade de Lisboa, professor António Sampaio da Nova, já manifestaram abertura para pensarem na fusão das suas universidades. Os meus queridos amigos aqui presentes, Pinto Paixão e José Moraes, diretores da Faculdade de Ciências e Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, autorizaram-me a divulgar o seu apoio à ideia. O meu querido amigo, Fernandes e Fernandes, diretor da Faculdade de Medicina de Lisboa, também presente, e na pessoa de quem celebro a nossa muito bem-sucedida parceria entre o técnico e a Faculdade de Medicina, na formação em Engenharia Biomédica, permitir-me-á citá-lo no seu discurso do centenário da Faculdade de Medicina. Dizia ele: precisamos de menos e melhores universidades. A prossecução desse objetivo exige uma reorganização corajosa do tecido universitário português, e em especial na cidade de Lisboa. A adoção de modelos de ação inovadora, execuível e com perspectivas de sucesso. O presidente do técnico não hesita, tal como o diretor da Faculdade de Medicina, no apoio a essa política. O Estado pode contar com o técnico e com as universidades de Lisboa, com um comportamento generoso em relação a este assunto, que será também uma oportunidade ímpar de reorganizar todo o ensino superior português e que poderá servir de exemplo às corporações e caciques que cronicamente resistem às imprescindíveis medidas de estabilidade que passam pela reorganização de todo o aparelho administrativo. O Instituto Superior Técnico é hoje uma escola de ciência, engenharia, tecnologia e arquitetura. A nossa missão é criar e disseminar conhecimento e dotar os nossos estudantes de uma sólida formação de base e de competências para melhorarem, mudarem e moldarem a sociedade através da ciência, da tecnologia e do empreendedorismo. Combinamos ensino e atividades de investigação, desenvolvimento e inovação de acordo com os mais elevados padrões internacionais, envolvendo toda a nossa comunidade num ambiente estimulante e global, orientado para a resolução dos grandes desafios do século XXI. Eis o técnico de hoje. Portugal pode continuar a contar com a nossa maior riqueza, os nossos estudantes, como motores de inovação, desenvolvimento e crescimento do país. Senhor Presidente, o Instituto Superior Técnico agradece reconhecido a sua presença nesta cerimónia, que muito nos honra, e a sua pronta aceitação da presidência da Comissão de Honra nas comemorações do centenário. Permita-me oferecer-lhe o primeiro exemplar da Medalha do Centenário, assim como ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, ao Sr. Reitor da UTL, ao Professor Marçal Grilo, a quem agradeço mais uma vez ter aceito ser o comissário das comemorações do centenário. Muito obrigado.